Olá, eu sou o Lucas Roberto e este é o estudo de Cristologia que estamos iniciando hoje. Nessa aula nós vamos ver um pouco sobre os ofícios de Cristo e uma introdução básica a esta matéria. Quem é Jesus para você? Na verdade, todos os cristãos, eles têm alguma opinião a respeito de quem Jesus é. Pode ser uma opinião superficial, uma opinião mais elaborada, pode ser a bíblica ou não. Inclusive incrédulos, muitos incrédulos têm uma opinião boa sobre Cristo, mas não chega àquilo que a Bíblia diz. O pensador C.S. Lewis, ele disse fez o seguinte pensamento, que Jesus, ele não nos dá, a Bíblia, não nos dá a opção de crermos que Jesus era apenas um ser iluminado, um bom pensador, um bom filósofo, mas que estamos entre três alternativas. Primeira, ou Jesus é um louco que acreditava ser o Filho de Deus, um louco assim como um que está no manicômio e acredita ser Napoleão Bonaparte. O segundo é que ou Jesus teria sido um demônio, porque ele sabia que não era o Filho de Deus e enganou os seus discípulos, para que eles acreditassem que ele fosse Filho de Deus. E por último, ou que ele é o Filho de Deus, na verdade, e que nós devemos nos prostrar em adoração a Ele. A questão é que o mundo hoje não escolhe nenhum dos três. Eles criam uma ideia de que Jesus é um homem muito legal, muito interessante, mas que não é o Filho de Deus. Portanto, nesta matéria nós estaremos vendo quão profunda é o quadro que a Bíblia pinta a respeito de Cristo. Nesta matéria nós falaremos um pouco sobre a obra e a pessoa de Cristo. E é significativo porque somos chamados de cristãos e a nossa fé é denominada de cristianismo porque o que está no centro de nossa fé é Cristo. Nós somos cristãos porque somos imitadores de Cristo. Então, a princípio, nada melhor do que definirmos o termo Cristo, que nós chamamos de Jesus. Muitos pensam que o nome Cristo seja o sobrenome de Jesus, por ele ter sido tão intimamente associado ao nome de Jesus. Mas o nome de Jesus era Jesus de Nazaré ou Jesus Bar José, Jesus filho de José. A palavra Cristo, ela é uma tradução grega do termo Messias, que é um termo hebraico usado no Antigo Testamento, que significa ungido, alguém que é ungido com óleo. Então, nós vemos esse conceito sendo formado de ungido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia pelo menos 3 ofícios que eram chamados de ungidos, que é o profeta, sacerdote e rei. O profeta, sacerdote e rei, eles eram consagrados com óleo, portanto eles eram ungidos, os Messias. E é óbvio que eles apontavam para Cristo. Logo, Cristo, ele desempenhou essas 3 funções. Ele foi o profeta, ele foi o sacerdote e foi rei. E é rei, Ele é rei. Vamos falar um pouco sobre cada ofício desse que Cristo desempenhou. Primeiro, Jesus, ele é o nosso profeta. No Antigo Testamento nós vemos uma figura de um porta-voz de Deus, trazendo a mensagem de Deus para os homens, que era chamado de profeta. Ele trazia a revelação de Deus ao povo de Israel. Quando o profeta ele se levantava diante do povo, Deus estava falando, usando a boca dele para falar ao povo, tanto que as mensagens dos profetas eram iniciadas frequentemente pelo termo "assim diz o Senhor". Já no Novo Testamento nós vemos que Cristo é o profeta por excelência. Hebreus 1:2 diz:
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Cristo, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Jesus mesmo faz a alegação em João 12:49, dizendo: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai me enviou. O Pai que me enviou, Ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então, Jesus, Ele não apenas falou a palavra de Deus, Ele não trouxe uma revelação de Deus ao povo. Em si, Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus encarnada. Sendo assim, Ele é simultaneamente o profeta e a profecia. E como tal, Ele é o foco de todo o ensino bíblico. Toda a Bíblia aponta para Ele e fala dele. Em segundo lugar, Jesus é o nosso sacerdote. O sacerdote, ao contrário do profeta, que trazia a palavra de Deus para o povo, o sacerdote representava o povo diante de Deus, fazendo sacrifícios, levando os pecados e as confissões diante de Deus. Ele orava pelo povo, além disso, ele sacrificava no templo por si mesmo e pelo povo, para que Deus pudesse perdoar os pecados. Porém, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles precisavam fazer anualmente esses sacrifícios. Porém, Jesus, ele é o sumo sacerdote, e nós vemos, por exemplo, no Salmo 110, um salmo que será chave para nós, para esse estudo de Cristologia, estaremos citando ele muitas vezes, que ele se refere a Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote. Diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Há uma questão que gera um aparente problema. Os sacerdotes do Antigo Testamento, o sacerdócio, ele foi instituído por Moisés, e o sacerdócio estaria limitado apenas aos levitas, aqueles que eram da tribo de Levi, certo? Mas Jesus, segundo esse sacerdócio levítico, ele não poderia ser sacerdote, porque ele é da tribo de Judá, tanto que ele é conhecido como leão da tribo de Judá, etc. Então, nós vemos um aparente problema. Jesus é sacerdote, só que ele não é da tribo de Levi. Como ele pode ser sacerdote? Então, o autor de Hebreus, ele faz essa ligação desse salmo sendo uma profecia a respeito de Cristo, falando que Cristo não é segundo a ordem levítica, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele é um personagem enigmático do Antigo Testamento, em que é citado apenas 2 vezes, em Gênesis 14, 8 a 20 e Salmo 110, 4, que nós lemos. O pouco que nós sabemos é que Melquisedeque era rei de Salém e que Abraão, após tirar os despojos de uma guerra, pegar os despojos de uma guerra, ele vai e dizima a Melquisedeque, que lhe dá pão e vinho. A questão é que não é retratado nada a respeito de Melquisedeque, nem da onde ele veio, nem como ele morreu. E Hebreus ele baseia o seu argumento nisso. Ele fala que Melquisedeque ele não tinha genealogia e também não foi posto à morte dele. Então, logo, ele é um sacerdócio eterno que não tem começo nem fim. É lógico que provavelmente Melquisedeque não fosse uma aparição do próprio Cristo, nem que ele houvesse ficado imortal, que ele não morreu. É lógico que é provável que ele tenha morrido, mas teologicamente falando, o autor de Hebreus ele faz esse argumento que por não ter genealogia e nem ter relatado a morte, Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque é eterno.
Segundo ponto é que Levi também fala... O autor de Hebreus cria toda uma argumentação em cima desse salmo, dizendo 3 pontos principais a respeito do sacerdócio de Cristo, sendo superior ao de Levi. Ele diz que se Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Abraão dizimou a Melquisedeque, Levi, que é o pai do sacerdócio, digamos assim, indiretamente deu os dízimos a Melquisedeque. Então, se Levi deu dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque abençoou Levi, por lógica, o sacerdócio de Melquisedeque é maior do que o de Levi. É lógico que Levi aqui representando em Abraão. O segundo argumento é que, como eu disse, por não constar nascimento e morte, é eterno esse sacerdócio. E por último, mudando-se o sacerdócio, também é necessário que se mude as leis. Portanto, a lei de Cristo não serve para a nossa condenação, mas para a nossa santificação, nos conformando à sua imagem. Não que Cristo venha, vamos explicar essa questão da lei e graça, não que Cristo tenha anulado, caducou, não precisa mais, Antigo Testamento ele não vale mais para a igreja. Há pelo menos 3 tipos de leis: as leis cerimoniais, as leis cívicas e as leis morais. As leis cerimoniais, elas eram cerimônias, ritos que apontavam para o Cristo que viria. E elas foram cumpridas em Cristo e não são mais necessárias. As leis cívicas, elas eram diretas a Israel. Há algumas que valem ainda hoje, mas basicamente elas eram para aquele contexto de Israel que era regido por uma teocracia, que era um governo baseado em Deus. Hoje nós vivemos uma democracia, governo do povo. E temos as leis morais, que ainda servem nós, que ainda são aplicáveis a nós, que mostram o padrão perfeito do caráter de Deus. Porém, a lei que aqui está falando, que não está mais em vigor a nós, é a lei que nos condena. Porque a lei sem Cristo, ela nos condena, mostrando que nós não podemos cumprir a lei, em hipótese alguma. Em Cristo, nós podemos ver a graça de Deus aceitar as nossas obras e nos alegrarmos na lei, mas Ele nos aceita mediante as obras de Cristo. Então a lei serve apenas para nos guiar, para nos guiar em nossa santificação, para nos conformarmos à vontade de Deus. Mas isso não significa que ela perdeu o seu uso, certo? Então, nos capítulos 5 a 7, o autor de Hebreus ele faz essa argumentação de que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Assim como Cristo é profeta e a profecia, aqui também Cristo é o sacerdote e o sacrifício simultaneamente, porque ele se entregou de uma vez por todas, ok? E ele não necessitou sacrificar por si, pelos seus pecados, porque ele não tinha pecado assim como os outros. Ao contrário dos outros sacerdotes que precisavam sacrificar por si e pelo povo. Então, ele é um sacerdote perfeito e mediador perfeito, agora e para sempre, e não precisa mais apresentar nenhum outro sacrifício. Os próprios sacrifícios apontavam para o seu sacrifício único. Terceiro, Cristo é o Rei. O ofício de Cristo também é indicado no Salmo 110, que nós lemos no verso 1, que diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Isto é uma referência clara ao ofício de rei do Messias. Aqui nós vemos que é dito o nome de Deus e é dito um termo que era usado para referir a Deus. No original nós vemos: disse Yahvé, que é o nome próprio de Deus, que significa eu sou o que sou, a Adonai, ao Senhor. Então é Deus falando a Deus, assenta-te à minha direita. Então nós vemos já uma comunicação entre a Trindade. Seguindo essa referência ao rei de Israel,
nós vemos que o rei de Israel, ao contrário de Cristo, ele não era autônomo, ele não tinha autoridade em si mesmo, era uma autoridade delegada por Deus, e ele tinha a autoridade e ele tinha a obrigação de tornar a lei de Deus vigente em Israel. Embora ele não estivesse acima da lei, ele estivesse debaixo da lei, ainda assim ele deveria estabelecer e manter a lei de Deus para o povo. Porém, nós vemos, você vê durante o Antigo Testamento inteiro, que a maioria dos reis, todos os reis na verdade foram imperfeitos, a maioria não foram segundo o coração de Deus, mas o que nós vemos um rei, né, que mais se aproxima, que mais traz essa visão messiânica é o rei Davi, que ainda assim teve suas falhas, mas nós vemos também no Novo Testamento a questão governamental sendo retratado nos magistrados civis, no governo, no Império de Roma. É lógico que não tendo muito paralelo com o governo messiânico, mas entendemos que há essa delegação de autoridade da parte de Deus para os políticos. Nós entendemos que a Bíblia admite duas esferas de operação constituídas por Deus, que é a Igreja e o Estado, que elas têm deveres diferentes, mas nunca as Escrituras afirmam a separação entre política e Deus, porque todos os governantes são apontados por Deus, eles recebem a autoridade divina, eles não governam sem uma autoridade divina. Desse mesmo modo, como eu disse, Davi ele cumpre alguns preceitos que havia recebido da autoridade de Deus, mas quando Cristo vem, ele é o clímax, ele mostra verdadeiramente o seu propósito em governar, certo? Quando Cristo na verdade Cristo ele é crucificado até por causa das suas reivindicações de reino, em que ele diz que o seu reino não é deste mundo. Então Deus levou Cristo à sua coroação e colocou à sua direita como governante de todo o universo, como pastor e rei cujo reino prosseguirá eternamente. A questão é que esse reino de Cristo ele não é visível ainda, mas como será no futuro, será um reino visível. Porém, Cristo reina agora. Tudo está debaixo do domínio e do governo de Cristo. Nada está fora do governo de Cristo, certo? Estamos aí entre o já e o ainda não. Já está em vigor o reino, mas ainda não está pleno, completo. Cabe à igreja torná-lo visível, certo? Estar à direita de Deus significa estar numa posição de autoridade pela qual Cristo governa não somente a igreja, mas também o mundo. Jesus ele não é apenas o nosso profeta e sacerdote, mas também ele é o nosso rei que nos governa e nos indica o caminho da lei de Deus. Por último, um outro ofício que não é ligado muito aos antigos ofícios de ungido, mas que retratou muito, que foi basicamente o que mais caracterizou o ministério de Jesus na terra, é o ofício de mestre. Se nós olharmos para esse ofício, por lógica, o Messias deveria ser mestre, ele deveria ensinar os preceitos bíblicos que Deus mandaria por meio dele. Então, embora nós não temos explicitamente dizendo, temos alguns pontos, por exemplo, falando sobre a sabedoria de Deus, falando, por exemplo, em Isaías que ele seria maravilhoso conselheiro. Então, por lógica, nós temos que Cristo ele desenvolveu esse papel de professor em ensinar a lei de Deus.
O tipo de ensino característico dos mestres daquele tempo incluía a leitura, o estudo, a exposição, o questionamento, mas também, em igual proporção, a imitação de ações e atitudes. Esse ensino ocorria na caminhada durante o desenrolar da vida. Aos poucos o mestre ia transferindo, através das suas ações, ele ensinava os seus discípulos e aos poucos ele passava autonomia para que os discípulos exercessem funções e praticassem aquilo que estavam aprendendo com o seu mestre, até chegar a um ponto em que eles fossem mestres e tivessem os seus próprios discípulos e transmitissem o conhecimento que foram aprendidos, absorvidos. Além de priorizar o ensino com os seus discípulos, Cristo também prioriza o ensino à multidão. Nós vemos ele falando muito com a multidão, principalmente, por exemplo, no Sermão do Monte. Em seu ensino, Jesus ele queria conduzir as pessoas a uma nova forma de ver a vida, a um novo modo de vida, um modo segundo os padrões de Deus. Ele ensinava nas sinagogas, nas ruas, em espaços amplos e abertos, afastados das cidades. O estilo que ele proferia, a maioria dos seus discursos possuía um tom de professor ensinando didaticamente os seus alunos para que eles pudessem absorver através de parábolas, através de metáforas, para que ele pudesse ampliar o nível de absorção dos seus ensinos. O maior exemplo talvez seja, como eu disse, do Sermão do Monte, e que mostra a reinterpretação das leis, né, conforme o que Deus queria que assim fosse e não conforme havia sido distorcido pelos fariseus. Ainda uma última nota curiosa sobre a priorização do ensino do ministério de Jesus é a relação dele com o templo. Nós vemos sempre, todo registro que fala de Cristo no templo é sempre a respeito de ensino. Nunca Jesus está indo ao templo apenas para orar. Nós vemos sempre que ele está indo ao templo para ensinar. O que nós percebemos é que nesse ofício de mestre desempenhado por Jesus é que, embora ele não correspondesse a uma expectativa clara messiânica, ele foi por meio dessa transmissão de conhecimento e sabedoria que Cristo nos deixa o seu legado a ser seguido. Se nós temos hoje os evangelhos e os ensinos apostólicos, é porque Cristo os ensinou, os discipulou. Ok? Então, através dessa primeira olhada que nós vimos a respeito do significado do nome de Cristo e dos ofícios que Jesus exerceu, nós estaremos então agora prontos para entender mesmo como que a figura messiânica foi sendo criada no Antigo Testamento até chegar no seu clímax no Novo Testamento, certo? Mas isso é assunto para a próxima aula, que eu espero vocês. Até lá. Tchau.